Boa noite. No nosso caso aí, a gente depois coloca esse vídeo no canal Transmutação Renato, e a gente tem colocado esse material que também vou escutar ainda hoje. Tá certo. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Comentário dos Espíritos, justiça das aflições. Esse trecho do Evangelho, justiça das aflições, ele fica falando de futuro, futuro, futuro. E eu gosto muito, na minha compreensão, e de novo, né, aqui nós não estamos trazendo verdades aqui, é mais um evangelho como se eu estivesse fazendo esse evangelho eu comigo mesmo e com o meu mentor espiritual, para que ele funcione como um espelho para mim mesmo, quando eu falo e escuto o que eu digo, e um espelho para alguém que porventura se identifique, porque há aqui grandes limitações. Eu não sou tão purista, estou dizendo o Samuel quando diga assim purista, porque você vai ver dentro do Espiritismo, vocês vão ver que a minha linha ela é mais eclética, e o Samuel é purista, a linguagem, tudo é tecnicamente dentro do Pentateuco Espírita, é a estrutura mesmo, básica, né? Eu acho que essa linha, eu não sou um bom exemplo da estrutura pura, você vai ver muito isso, assim, se a gente fosse definir, né? Você vai encontrar espíritas que eles são espíritas, bem no sentido da doutrina espírita pura, não é isso? Que não usa qualquer outro texto. E tem várias linhas, né? Por isso que eu digo assim, um purista nesse sentido, ele é muito focado nessa especificidade. Os próprios espíritos, quando são feitas várias perguntas que vão envolver uma complexidade, uma necessidade de uma compreensão prévia, os próprios espíritos dizem, olha, isso aqui eu vou dizer para vocês, mas muita coisa vocês não vão poder entender. Uma das questões, por exemplo, é quando perguntam sobre a evolução dos espíritos. E eles dizem, olha, não dá, você não vai entender com precisão, mas podemos, de uma forma palatável, dizer que são 3 níveis. Seriam os puros, os bons, os espíritos imperfeitos. E que nós estaríamos, por exemplo, na categoria dos espíritos imperfeitos, em regra, quer dizer, são aqueles que recebem orientações para o que é correto e fazem o que é errado. Tem dificuldade. Então eles vão sempre explicando situações, mostrando que nós não temos condição de saber tudo. Eu passei muito tempo estudando, algum tempo da minha vida estudando o Espiritismo, muito ligado ao aspecto fenomenológico. Essas questões de aparições, materializações, distância do perispírito e tal. Então, muitas questões assim muito físicas. E eu vi que havia necessidade profunda em mim, não era da questão técnica, nem fenomenológica, mas sim da questão da reforma íntima. Então, primeiro a questão do mérito, primeiro a questão da compreensão para, o famoso reto compreender, para um reto pensar, para um reto falar, para um reto agir, como falava o nobre óctuplo caminho lá que o Buda, por exemplo, trazia. Então, primeiro eu comecei a trabalhar essa questão e tento trabalhar todo dia o meu equilíbrio emocional. O autoconhecimento, a perspectiva de saber quem eu sou para poder me amar e, consequentemente, poder amar e me permitir ser amado. Então, dentro dessa sequência do que a gente está falando, vem essa questão do modo palatável de compreender. Então aqui ele fala muito de futuro, justiça das aflições, mas eu tenho compreendido melhor, e pode ser que sirva para vocês também, quando se fala, não se fala nem de presente, no sentido de só viver o agora, nem de passado e nem de futuro. Como é isso? É o conceito da unicidade da existência. Alguns vão falar unicidade, outros vão falar de unidade. Quer dizer, o espírito ele é um só, que vai trocando de roupa, que vai mudando. Então, na hora que eu entendo que a existência é una,
Então eu não tenho como, por exemplo, tirar parâmetro por que só dá certo com aquele e não dá certo comigo. Apenas eu não tenho conhecimento, como foi falado aqui antes, do que aconteceu na última encarnação ou nas últimas encarnações que eu tive, por exemplo. Mas quando eu compreendo, e aí a fala do companheiro que nos precedeu, como é importante, nesse caso, na compreensão dele, ter fé. Porque a fé é no sentido de que, uma fé raciocinada é que eu não me criei, eu sou criado. Ou seja, existe um Criador, existe um Deus, que Ele é infinitamente bom, infinitamente justo e infinitamente sábio. Então, se tem uma unidade ou unicidade de existência, eu sou o mesmo, com o rosto, com o corpo, em uma data e com mão diferente. Mas o Espírito é o mesmo. É interessante quando você pega o Antigo Testamento, quando você pega que Jacó, a tradução de Jacó, salvo o melhor juízo, o nome é mentiroso, é o trapaceiro. E vocês devem lembrar a história, né, de Isaac, que teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E o primado era do gene que saiu primeiro, que foi Esaú, e ele era mais querido pelo pai. E ele tinha uma diferença do Jacó, dentre várias outras, né? Além do perfil de ser um caçador e tudo, ele tinha cabelo assim, ele tinha um corpo peludo. E Jacó não tinha, ele era liso. Então há uma articulação, ele estava lá chegou de uma caçada com muita fome. E ele pediu para o Esaú, pediu para o Jacó fazer a comida. Ele disse: eu faço, mas só se você me der a sua primogenitura. E aí o Esaú queria era comer, né? Ele disse: ora, eu dou. Quando chegou na época que Isaac chamou o filho Esaú para dar a bênção, ele se articulou com a mãe e Esaú foi atrás de caçar para fazer o jantar para o pai, e depois o pai dar a bênção e passar a primogenitura. Enquanto ele foi caçar, a mãe fez a comida com Jacó e botou um couro, umas peles assim de carneiro nele, porque o Isaac, né, estava cego, e ele, para ver que era Esaú mesmo, ele passou a mão onde Esaú tinha pelos, né? Então ele chegou, comeu, e quando foi dar a bênção da primogenitura, ele passou a mão nas costas para ver se era. Quando passou, sentiu o pelo que eles estavam, né, disfarçados. Aí disse: Esaú, aí deu a bênção. Quando ele deu a bênção, Esaú chega e fica com ódio, chega com o bicho para fazer. Ainda o pai dele já tinha comido, já tinha dado a bênção. Aí ficou com ódio do irmão. Ele disse: mas você não deu uma primogenitura, não foi assim? Então tá vendo, Jacó fez uma trapaça. Então, biblicamente, lá no Antigo Testamento, relembrando, o nome dele significava trapaceiro. Teve essa confusão, né? Aí o Esaú ficou com raiva do irmão para um não matar o outro. A recomendação foi que Esaú foi falar com o pai e dizer ao pai que o pai foi enganado para ele devolver a primogenitura. E o que Isaac disse? Meu filho, eu não posso te devolver a primogenitura, a bênção só é uma. Se acontecer de eu dar minha bênção para o Jacó, eu não posso retornar para você. É uma pena. Aí o Esaú ficou com ódio. E o que foi melhor para ele, né? Jacó foi embora. Tem uma passagem que Jacó vai embora para uma terra distante, porque lá tinha primos dele, né? Tinha um tio, um primo e tal, ele vai para lá. Quando ele chega lá, ele está com sede, e no poço ele vê uma moça. Mas antes disso, no passar das terras, ele se encontra com um ser que impediu a passagem dele. E ele começa a lutar com esse ser. E ele luta a noite toda. Não sei se vocês lembram dessa passagem do Antigo Testamento. É um anjo, ele não sabia. Ele luta a noite toda. E o anjo pergunta como é o nome dele. E ele não diz. Ele passa a noite perguntando: quem é você? E ele não diz. Por quê? Porque ele está fugindo da terra estranha. Na hora que ele dissesse o nome queria dizer o quê? Quem é que vai chegar na terra estranha e dizer assim: eu sou o enganador, o trapaceiro? Entendeu? Então, ele passa a noite todinha brigando com esse anjo. Para alguns era Deus.
E não diz o nome. Então, como ele passou a noite todinha e não desistiu, quando foi de manhã, a entidade se apresentou para ele. Aí disse: qual é o teu nome? Aí até que ele disse, né? É esse, Jacó, o enganador, trapaceiro, mentiroso. Aí ele disse: não, como você passou a noite, né, e resistiu a noite todinha e tal na luta, eu vou te dar o teu nome. O teu nome de hoje em diante vai ser Israel. Não é isso? Jacó luta com Deus. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu então Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. É por isso a origem do nome de Israel, porque dos filhos de Jacó vão sair as 12 tribos. Então, dentre eles, não é isso? O que eu quero falar com essa questão? Só Deus sabe o nosso verdadeiro nome. Já tinha pensado nisso? Deus te conhece pelo teu nome, só que o teu nome não é o que você tem. Então, é uma passagem interessante, porque quando eu penso em unicidade de existências, de significados, né? Depois vocês procuram essa passagem, né? Deve ter alguns ajustes pouco, mas você vai ver o seguinte, que só Deus, pautado na unicidade ou unidade da existência, nos conhece e nos chama pelo nosso nome. Então Deus, por isso que diz, Deus sabe quem nós somos, o que é que tem no nosso coração. Para Ele, sempre, diante da evolução, um dia todos nós seremos anjos, mas Ele sabe quem nós somos, até que ponto nós evoluímos. E vai chegar um momento nessa unicidade em que a gente vai descobrir qual é o nosso verdadeiro nome, que é o nome pelo qual Deus nos conhece. Então, na hora que pensa nessa história, já cai por terra esse negócio de começo, meio e fim. É único, Deus te conhece pelo teu nome. Só que o teu nome, que é um nome que é teu para com Deus, que é o nome de todas as existências, é só teu para com Deus. Mas tudo que você está vivendo, tudo que eu estou vivendo, é um reflexo das minhas atitudes dentro do meu processo evolutivo, de mérito, de escolha. Mas muitas vezes nesse processo, como nós somos espíritos que ainda estamos no estado de espíritos imperfeitos, ainda há muito de Jacó em nós, há muito o quê? De enganadores, mentirosos. E esse é o trabalho. Então não me importa muito o que é que vai acontecer no futuro. Importa é que existe um Deus e que Ele é justo e que Ele me conhece pelo meu nome e me dá exatamente conforme as minhas necessidades. Deus não me dá o que eu quero. Deus me dá o que eu necessito, o que eu preciso. Para quê? Para ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Essa passagem é muito forte, biblicamente falando. Muito forte. Sempre eu gosto de revisitar e nunca vou talvez conseguir contar ela tal e qual como ela é.
Mas essa parte ela é muito memorável, né? Do nome de Jacó ser ultrapaceiro. É muito forte, né? Quer dizer, muitas coisas já estão escritas porque estão dentro da nossa programação evolutiva. Isso é programação, que é diferente de destino. Do destino eu não posso arredar, e da programação, a depender da minha evolução, do meu resultado, eu posso modificar, né? Na mesma linha, eu lembro de José, né? Já seguindo na mesma linhagem, quando chega José, que ele havia 10 irmãos e ele, que Benjamim ainda não tinha nascido. E os irmãos tinham muita inveja, ele era o mais novo na época, tinha muita inveja dele, muita raiva dele. E eles viviam trabalhando e ele era o filho predileto do pai naquele momento. E o pai mandou ele ir olhar o que os filhos estavam fazendo, né, nos trabalhos dele, no pastoreio e tal. Em uma terra mais distante, e lá eles deram uma pisa em José. Iam matar José, houve um dissenso e resolveram que não iam matar, mas iam vender ele como escravo para um país estranho, uma caravana estranha que passava. E pegaram a roupa de José, sujaram de sangue mais, levaram o pai, disseram que José tinha sido devorado por animais. Todo o resultado da ópera é que José sofreu muito, foi preso, foi vendido como escravo, foi preso de novo, e no final ele acabou se tornando o braço direito do faraó. E se tornou o homem que andava com o anel do faraó no momento em que teve uma grande escassez, e por causa das ideias de José, decifrando o faraó, ele deu um mapa de gestão e fez com que na abundância eles guardassem uma parte, e essa parte depois, na época da escassez, eles fossem o único país capaz de alimentar o resto daquele mundo conhecido. E aí todo mundo chegava passando fome e enriqueceram muito mais o faraó, porque eles davam as coisas dela a troco de comida. E José era que mandava em tudo. E acabou que a própria família dele acabou chegando lá. Ele não sabia que era ele. Ele saiu de lá um adolescente. Ele era um homem poderoso. O que quer dizer? No Egito. E chegou lá, José poderia ter matado eles, podia ter feito o que ele quisesse. Mas José fez uma brincadeira. Ele fez como que se eles estivessem roubando ele, criou uma situação e fez eles irem voltar e trazer o pai. E ao invés dele se vingar deles, ele acabou acolhendo a família e acolheu todo o povo hebreu. E ele os acolheu, eles viveram bem por volta de 300 anos. Quando tem o êxodo, né, que eles vão passar no Mar Vermelho, já é porque o pessoal já tinha muita inveja deles, que eles estavam numa posição muito boa. E nessa fase, para você ver, né, José poderia ter se vingado, mas a compreensão dele mudou. Ele deve ter pregado para os filhos que os parentes eram coisas ruins, eram pessoas falsas. Mas no momento em que Manassés e Efraim, os dois filhos dele, estavam lá, como é que o pai passou a vida dizendo que a família dele não prestava? A gente subentende isso não está no texto, né? Que eles são filhos de José, uma pessoa do Egito. Como é que pode? Agora ele acolheu os parentes, entende? Acolheu os irmãos que fizeram tudo de ruim com ele. Então ele é como se ele tivesse de chamar Manassés e Efraim para explicar, para mostrar que Deus que é o Senhor da vida, que a vida é uma só, que a dor existe, mas o sofrimento é opcional. Ele sentiu dor, mas ele aprendeu a passar. E tem um pastor, que é aqui daquela Igreja Batista Central, é o Daniel Almeida, que ele também é músico. E ele fez uma música chamada Manassés e Efraim. E ele diz exatamente isso. Ele começa a explicar, diante da perspectiva de justiça, né, o texto de hoje. Justiça das aflições. Ele faz o texto e começa, sempre me marcou. A música não me chamava muita atenção, mas depois que ele foi me contar a história, porque que ele construiu, eu fiquei pensando, aí começa assim: eis o Senhor, Deus soberano, é o dono da história, Senhor de mim. Ele diz que ele vai
e cuida dos passos dele, mesmo em dor, porque Deus sabe o final. Planos, ele diz, plano de paz para mim. Ele diz, tenho feridas, marcas profundas, só Deus conhece. Era o caso de José. Mais confiante, ele segue os planos, porque sabe que Deus quer o melhor para ele. Ele disse, mais confiante, eu sigo os seus planos, porque tu queres o melhor para mim. Tu queres o melhor para mim. Aí o refrão é assim, ele chama os filhos, né? Manassés, como se os filhos tivessem com raiva dos parentes. Ele diz, Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez prosperar. Ou seja, justiça das aflições. Quer dizer, um ciclo que poderia ser dado continuidade, se fosse pensar em futuro. José parou ali. Qual é o ciclo de vingança que vai ter de José? Nenhum. Qual é o ciclo de vingança que vai ter de Efraim e Manassés? Nenhum. E quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a ver exatamente vários trechos, né? Porque, por exemplo, você tinha 12 tribos, né? Que eram 12 filhos, e a divisão não fica em 12. Primeiro porque uma parte deles ficava responsável para cuidar da Arca da Aliança. Esse pessoal não trabalhava, ficava um décimo, não é isso o dízimo, né? Um décimo da produção ia para eles, para sustentar aquela família que cuidava do Santo Sanctório, onde ficava a Arca da Aliança, que era o pacto da aliança de Deus com os homens, com a tábua dos 10 mandamentos. Então ali já era uma divisão que não dava para 12. E também, na hora de dividir, Manassés ficou com uma terra e Efraim com outra. Quer dizer, todo mundo era por pai e tinha uma terra, mas em compensação, em respeito a José, os filhos dele, cada um tinha uma terra. Por isso que tem os Efraimitas, né, isso, da descendência de José. Então, só para a gente entender que a justiça, já para concluir dado o tempo, que a justiça das aflições, quando a gente pensa em uma unidade ou unicidade de existências, né? Isso quer dizer que a existência é uma só. A gente compreendendo que existe um Deus e que Ele realmente é o Senhor, o Deus soberano, o dono da história e o Senhor de nós, a gente começa a deixar de ser autopiedoso, né? De ficar se lamentando e achando que a gente está numa posição errada, porque a gente queria estar numa posição melhor, e outro que a gente acha que está errado e que podia estar numa posição pior. Assim também, como última história, eu me lembro do Divaldo Franco, que foi falado hoje. Ele disse que um dia ele, nessas viagens, o Divaldo chegou a fazer 200 viagens por ano de palestra. Ele estava num avião assim, prensadinho, uma viagem muito longa. Aí disse que ele abriu aquelas revistas de coisa, aí apareceu lá uma magnata lá, multibilionária, no jato dela, sozinha. E ele dizendo, como é que pode, né? O Divaldo assim, ele é sarcástico, né? Como é que pode eu aqui imprensado desse jeito, tem uma mulher sozinha num jato, todinho desse tamanho. Aí começou a dar aquelas piadas na cabeça dele, né? Diz que a Joana de Ângela apareceu para ele e disse assim, e você sabe o que ela passou na última encarnação? Aí começou a mostrar para ele. Aí o Divaldo pegou e não, ela merece. E eu estou no canto que eu mereço. Então, é importante entender a unidade, a unicidade das existências, ponto. Agora, estar no meu canto não quer dizer que eu não possa mudar, pelo contrário, estar no meu canto é não ficar autopiedoso, só me lamentando, mas ver onde estão as minhas fragilidades, as minhas feridas, começar a olhar para elas, tratá-las para que eu possa melhorar. Aí sim, uma programação pode dar um resultado que é muito melhor. Então, coisas programadas, por exemplo, de dor, podem ser retiradas. Por quê? Porque aquela dor era para me ensinar. Se eu já aprendi, por que eu vou sentir dor? Deus não é sádico, né? Então, para encerrar hoje, agradecemos a todos esse momento, né? Hoje foi mais rápido, mas que bom. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras, e que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana.
te haverás da praia. Não buscaste nem sábios inimigos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhastes nos olhos, a sorrir, pronunciastes meu nome. Lá na praia, eu deixei o meu barco junto a ti. Buscarei o mar. Sabes bem que meu barco Eu não tenho espadas nem muro, somente medes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhastes nos olhos, a sorrir, pronunciastes meu nome. Lá na praia, eu deixei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar. minhas canções Solicitas meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhastes nos olhos, a sorrir, pronunciastes meu nome. Lá na praia, eu deixei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar. pescador de outros lados, ânsia eterna de almas que esperam, o amigo, assim me chamas. Senhor, Senhor, tu me olhastes nos olhos, a sorrir, pronunciastes meu nome. Lá na praia, eu deixei o meu barco Senhor, junto a ti. buscarei outro